Bom, boa tarde a todos. Desculpe mais uma vez, porque problemas com essa recente tecnologia, essa alta tecnologia. Nós que somos pessoas um pouco mais antigas, às vezes apanhamos, né? Mas é um prazer receber todos vocês aqui hoje, no nosso segundo webinar, que o assunto que é negócios nos Estados Unidos. Nós tivemos o primeiro, dia 16, há uma semana atrás, que foi um sucesso, com mais de 500 pessoas participaram. Hoje nós estamos devidamente, quase 600 pessoas já estão devidamente inscritas, e nós vamos iniciar hoje. O tema nosso é Mercado Imobiliário e Investimentos Financeiros nos Estados Unidos. Eu estou fazendo essa primeira apresentação, que esse evento é um evento da FACESP, Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, da qual, com muito orgulho, eu ocupo hoje o cargo de vice-presidente de Comércio Exterior. Estou aqui com nossos parceiros, Oxford Group, pelo nosso grande amigo Carlo Barbieri, que é o presidente do Oxford Group, pela Invest São Paulo, aqui representado pela Elizabeth Carvalho e pela Andréa Mota, e temos também a Secretaria das Relações Internacionais do Governo do Estado de São Paulo, cujo secretário é o senhor Júlio Serson, hoje representado aqui pela senhora Sabrina, na qual a gente cumprimenta a todas as mulheres aqui presentes e queremos cumprimentar a todos aqueles que nos ajudaram muito a tornar viável este evento. Eu queria, antes de mais nada, queria fazer uma brevíssima apresentação do nosso palestrante, Carlo Barbieri, uma pessoa muito conhecida no Brasil e hoje também nos Estados Unidos. O Carlo, ele é formado em Economia e Direito, com curso de Finanças na FGV, especializações nas universidades de Chicago, Harvard e MIT, Massachusetts Institute of Technology. Foi presidente executivo do Banco Financeira e Distribuidora de Valores no Brasil. Preside hoje o Grupo Oxford, que congrega a maior consultoria para brasileiros nos Estados Unidos. Essas são as breves considerações a respeito do nosso querido amigo Carlo Barbieri. Obrigado. Esse evento foi patrocinado pela FACESP e pela Oxford, junto com o apoio do governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento, que é a Invest São Paulo, e Secretaria de Relações Internacionais. E a FACESP, apenas para quem não conhece, a FACESP é uma entidade que congrega 420 associações comerciais no Estado de São Paulo. Isso faz com que nós podemos levar a nossa mensagem a pelo menos 420 associações comerciais. Se nós multiplicarmos isso, se cada associação tivesse 100 membros, 100 associados, vocês façam as contas que nós teríamos mais de 40, 50 mil pessoas que teriam acesso a essa nossa palestra. Bom, eu não vou me alongar muito, eu só queria agora passar a palavra para a Elizabeth Carvalho, que vai fazer a abertura em nome da Invest São Paulo. Elizabeth, por favor, o microfone é seu. Obrigada, eu quero falar boa tarde a todos aí que estão presentes, somos em muitos já que estão online, e é um imenso prazer estar aqui hoje com todos vocês, tanto a equipe, né, que está dando esse evento, como os participantes. Bom, eu estou aqui representando hoje a Invest São Paulo, a Agência de Promoção de Investimento e Competitividade do Estado de São Paulo, e atuo hoje na equipe de promoção de exportação, que é um prazer estar com vocês. É excelente quando a gente faz esse tipo de trabalho, como de hoje, unindo as nossas competências, instituições sérias como a FACESP,
Quero agradecer muito, senhor Farid, pela essa oportunidade de nós, como Invest, participarmos com vocês hoje. Bom, para quem está interessado no mercado americano, o senhor Carlos está trazendo uma série de palestras, como do senhor Farid falou, que fala sobre esse mercado potencial, né? Então, se você entende que esse mercado é potencial para você, se você quer conhecer melhor, acompanhe essas séries. Nós tivemos no último dia 16, estamos tendo hoje, e nas 3 próximas quintas-feiras vamos ter assuntos muito relevantes sobre esse mercado. Então, se você quer conhecer melhor, acompanhe nossas próximas transmissões nas próximas quinta-feiras. E eu quero agradecer de antemão o senhor Carlos, o sábio que está passando todo o seu conhecimento, experiência aí no mercado, dividir conosco com as empresas, os empresários que estão propostos a conhecer esse mercado. Isso é muito importante. Quero agradecer o Grupo Oxford por essa oportunidade também. Dizer que a gente vai estar respondendo online, no final da explanação do senhor Carlos, as perguntas, e aquelas que nós não conseguirmos por tempo ser respondidas ao vivo, nós vamos estar enviando respostas posteriormente por e-mail, né? Então, de fato, gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, por participar desse evento, e vamos passar agora a palavra para o senhor Carlos, que vai nos trazer aí o assunto de nosso interesse. Senhor Carlos, por favor. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez, parabéns ao Invest São Paulo, parabéns à Federação das Associações Comerciais de São Paulo. É uma coisa maravilhosa a gente poder ver 2 entidades assim com tanto espírito público, podendo e querendo levar conhecimento de uma forma institucional aos nossos empresários. Isso é uma coisa linda. E o tema que vocês escolheram, e a Oxford é muito honrada em poder oferecer o conteúdo, é tão entusiasmante que agora eu acabo de vir aqui que nós temos mais de 600 inscritos, ou seja, são mais de 6 centenas de pessoas que se interessaram para conhecer um pouco desse tema. Parabéns a vocês e obrigado pela oportunidade de transferir um pouco, dentro do maior espírito público, esse conhecimento que nós temos para os empresários, empreendedores e profissionais liberais aí do Brasil. Eu vou pedir a licença agora para passar uma pequena palavra que o embaixador do Brasil aqui na Flórida, que a gente chama ele de embaixador, mas na verdade ele é embaixador, mas é o cônsul-geral do Brasil na Flórida, ele fez a gentileza de trazer uma mensagem à FAPESP, à FACESP, perdão, ao governo de São Paulo por esse empreendimento. Meus caros amigos, ao agradecer o convite do professor Carlo Barbieri, que em conjunto com a FACESP e o apoio do governo de São Paulo, está viabilizando a realização desta série de seminários virtuais gratuitos, tão importantes para os empreendedores brasileiros que aspiram à internacionalização de seus negócios, tenho muito orgulho de estar aqui hoje como cônsul-geral do Brasil em Miami para falar sobre o Brasil e a sua relação histórica com a Flórida. Existem cerca de 400 a 500 mil brasileiros vivendo na Flórida, que é a maior comunidade brasileira em qualquer estado desse país, de acordo com o censo norte-americano. Os brasileiros não apenas formam uma enorme comunidade na Flórida, mas também influenciam substancialmente sua economia. Os empresários ou empreendedores compõem cerca de 18% da comunidade brasileira local. O Brasil tem consistentemente sustentado sua posição como principal parceiro comercial da Flórida e está entre os 13 países que mais investem e criam empregos neste estado, que é a principal porta de entrada de produtos e serviços brasileiros para o mercado norte-americano. Existe, por isso mesmo, um campo crescente de oportunidades mútuas para o fortalecimento dos laços bilaterais entre o Brasil e a Flórida. Eu quero enfatizar a todos os presentes que o Consulado-Geral do Brasil em Miami está aqui para ajudar a sempre crescente comunidade brasileira local. Não apenas por meio do seu setor consular, mas também através dos outros setores deste Consulado-Geral,
como de assistência a brasileiros, o setor comercial e os setores cultural e educacional. Todas essas áreas trabalham articuladamente para oferecer uma série de serviços, buscando apoiar da melhor maneira possível a comunidade brasileira local. Vocês certamente podem contar conosco. Fico muito contente com a oportunidade de poder conversar com os meus compatriotas e aproveito para desejar a todos vocês muito boa sorte e uma excelente sessão. Bom, vamos lá, pessoal. Agora que fica a parte boa, Omar, vamos ver, de acordo com a opinião dos senhores. Eu quero voltar um pouquinho ao tema que nós tratamos no evento passado, sobre a perspectiva da economia mundial e, particularmente, a perspectiva da economia americana. Eu coloquei na tela para os senhores verem números comparativos entre o que o governo americano está investindo para sair dessa crise e o que o governo da União Europeia, todos eles reunidos, estão se mobilizando. Vejam, senhores, o que nos dá segurança dos Estados Unidos ser aquele que vai sair na frente dessa pandemia. Hoje, o governo americano já investiu no mercado americano para lutar contra essa crise originária por esse vírus, mais de 6 trilhões de dólares a nível federal. Se o senhor somar o que nós temos aqui de investimento dos condados, nas cidades, nos estados, nós vamos ver que os Estados Unidos já investiu 7 trilhões de dólares para a recuperação econômica e tem mais 3,2 trilhões sendo discutido no Congresso para também adensarem esta economia com mais suporte econômico, para que ela tenha mais musculatura para sair rapidamente na crise. Se o senhor for comparar isso apenas para a gente ter uma ideia da diferença com a União Europeia, ontem, ou antes de ontem, saiu uma feliz notícia por parte da Comissão Europeia, em que o Banco da União Europeia comunicava que eles chegaram a um acordo histórico de 750 bilhões de euros para serem divididos entre os 27 países, uma parte em subsídios, uma parte em empréstimos, para poder alavancar o crescimento europeu. O que quer dizer isso? Vejam, senhores, a diferença. A Europa inteira vai dispor de menos de 10% do que os Estados Unidos já investiu para poder recuperar a sua economia após essa pandemia, ou, na verdade, durante essa pandemia. Mas isso não quer dizer que a gente não deva crer no Brasil. Eu recebi hoje esse flyer do Farid, pedi autorização a ele para colocar no ar, de fatos que aqui, às vezes, nós não conseguimos achar na imprensa, nem nos Estados Unidos, mas também não sei se os senhores recebem aí no Brasil. Os Estados Unidos, ele tem assim um olho para com o Brasil muito grande. Nós queremos, e muitos americanos querem investir, mas as notícias nem sempre correspondem à realidade do nosso país. Esses itens que eu coloquei na tela, que me foram gentilmente cedidos pelo Farid, mostram a confiança que o mundo tem no Brasil. Veja o Brasil convidado pela OCDE para coordenar o Grupo de Recuperação Econômica Mundial. O Japão começa a transferir uma parte do seu parque industrial da China para o Brasil. Empresas italianas estão fazendo o mesmo. Empresas da Argentina estão mudando-se para o Brasil. A nossa exportação de soja, quantitativamente, em valor, aumentou de tal ordem que, nesse ano, nós já tivemos 51% de aumento no valor. E os títulos públicos brasileiros estão sendo negociados com grande vantagem aqui no exterior. Então, apesar desse clima assim, negativo, esse clima político que a gente vê todos os dias no Brasil, nós temos notado que a falta dessas informações tem, de alguma forma, prejudicado que mais recursos cheguem ao Brasil, e é fundamental. Uma economia como a brasileira, que tem apenas 15% do seu PIB em novos investimentos, ela não consegue crescer, ela precisa de aporte externo. Portanto, o Estado, como o setor privado, estão com dificuldade. O Estado está quebrado, o setor privado tem um nível de endividamento muito alto. Então, isso eu coloco assim, logo no início da nossa comunicação, como uma palavra desde o exterior que nós precisamos melhorar a relação entre a política e a economia para podermos melhorar a situação do Brasil.
lembremos-nos o seguinte: a economia é racional, ela se baliza pelos números que ela tem. Já o mercado de capitais é emocional. Isso tem a ver com aquilo que a gente vai colocar hoje durante a nossa reunião. Vejam, senhores, os números de junho aqui nos Estados Unidos. As vendas no varejo em geral, do comércio, já variou em 7,5%, ou seja, há uma fase de recuperação substancial. Os imóveis residenciais no mês de junho aumentaram a sua venda em 17%. O nível de desemprego aqui baixou dos 25%, que foi dito pela imprensa, que eu não consegui confirmar num órgão independente, mas a imprensa sempre tem os seus números próprios, né? Para 13,3% em maio e para 11,1% em junho. E estamos aguardando o relatório de julho para vermos de que maneira a gente vai poder acompanhar isso. Eu vou colocar agora na tela para vocês verem como é que funciona a base de dados americanos e que é importante acompanhar. Os senhores vão ver agora como é que nós aqui acompanhamos isso em décimos de segundo. Como os senhores vão ver aí, esse é o sistema de acompanhamento que nós temos aqui na nossa empresa, e qualquer um dos senhores pode ter na sua, em que a cada décimo de segundo os senhores têm um acompanhamento perfeito do que está acontecendo em termos do débito nacional americano, do gasto que o governo tem feito, a quantidade de propriedades que estão à venda, o poder de compra de cada cidadão, e os senhores vão podendo acompanhar aí a quantidade de dinheiro que o Banco Central paga pelo total, o total do débito americano, enfim. Eu recomendo aos senhores que coloquem dentro da sua planilha de acompanhamento diário dos Estados Unidos esses dados, que os senhores vão ver que eles são riquíssimos em informação, eles são atualizados de uma maneira bastante significativa a cada décimo segundo, e o que é mais importante, dá uma perspectiva do mercado. O que está acontecendo? Como é que está a taxa de juros para a compra de imóveis? Como é que está a taxa de juros para os empréstimos? Quanto o governo já deve? Quanto os americanos devem em cartão de crédito? Quanto é a dívida por estudante aqui nos Estados Unidos? Qual é o total da dívida dos estudantes? E aí os senhores vão poder acompanhar, inclusive, a questão política. Então, quando um candidato a presidente diz que vai anular a dívida dos estudantes, ele está dizendo que ele vai anular quase 10% do total dos créditos do governo americano. Então, por aí a gente baliza que também não há demagogia apenas no Brasil. Em outros países há propostas assim, políticas completamente irrealizáveis, mas que a gente tem que acompanhar. Então, eu insto os senhores aqui, entrem e tenham esse gráfico na sua parede, se os senhores têm interesse nos Estados Unidos, porque por aí se eu acompanho a cada segundo como é que está indo, por exemplo, o Produto Nacional Bruto, que já chegou quase ao 21, baixou, mas agora está voltando a subir de uma maneira significativa dentro do mercado americano. Bom, então, dos temas de hoje, nós vamos dividir em duas partes. Um deles é o mercado imobiliário e o outro é o investimentos em geral. Por que isso? Eu não estou querendo dizer aos senhores que os senhores devem desinvestir do Brasil e investir nos Estados Unidos. O que eu estou dizendo aos senhores é que toda empresa, todo empresário, todo empreendedor, por uma questão da lógica de negócio, ele diversifica as suas aplicações dentro daquilo que nossos avós já ensinaram, de que a gente não pode colocar todos os ovinhos na mesma cesta, e nós temos, de alguma maneira, que fazer com que as nossas economias, na medida do possível, estejam diversificadas. Vejam, senhores, a situação do mercado imobiliário americano. Nós temos aqui, no dia de hoje, uma comparação interessante no primeiro número à direita em cima, à esquerda em cima. O mercado imobiliário de casas disponíveis no mês de maio era 1,5 milhão, mais ou menos, o que representou um aumento de 6,2% sobre abril. Isto tem o seu valor em termos de informação, ou seja, nós temos mais casas disponíveis à venda agora do que nós tínhamos anteriormente. Porém, se vocês descerem ao segundo índice, que vocês vão ver a quantidade de casas pendentes de venda, os senhores vão ver que o número de casas à venda diminuiu. Ou seja, nós temos
5,1% a menos de casas à venda em maio do que nós tínhamos no ano passado. O que quer dizer isso? Vejam, senhores, na crise de 2008, quando o mercado americano de imóveis explodiu, à época nós estávamos prestando consultoria, uma grande empresa do Brasil que queria estabelecer-se nos Estados Unidos para trazer as suas tintas, e nós chegamos a essa empresa e dissemos, olha, preste atenção, o mercado americano não tem sustentabilidade, ele vai quebrar, ele vai explodir. E a despeito de ser uma empresa internacional, com suas filiais nos Estados Unidos, etc., foi nos dito que nós estávamos, de alguma maneira, exagerando. Por que nós afirmamos que naquela época haveria uma crise? Nós tínhamos uma média aqui na Flórida de tempo de espera para vender uma casa da ordem de 7 anos e 8 meses. Ora, evidentemente, o mercado estava absolutamente ilíquido. As casas eram transferidas de uma pessoa para outra na expectativa do aluguel. Hoje, os senhores veem que o tempo da casa permanecer à venda é da ordem de menos de 5 meses. Mais precisamente 4,8 meses, se a gente considerar os dias do auge da crise, que foi o mês de maio. Sendo que, em maio do ano passado, nós estávamos em 4,3, ou seja, nós tivemos um aumento apenas de 5 meses, 0,5 meses, na venda das casas. Por outro lado, também nós não tivemos uma perda substancial no valor médio das casas vendidas. Em maio de 2020, a média das casas à venda era, em abril, de 286 mil, e em maio nós caímos para 284, ou seja, não há uma crise real no que diz respeito à venda e, ao contrário, se os senhores acompanharam as notícias de hoje, foi enviado pelo presidente Trump ao Congresso uma nova lei, eles chamam aqui de bill, que favorece as pessoas que queiram comprar sua primeira casa. O que isso vai dar como consequência? Todos aqueles que têm poupança e mais outros estímulos federais, que eu não preciso entrar em detalhes, passarão a poder comprar sua primeira casa. Ora, isso representará um estímulo enorme para não só a construção de novas casas, como particularmente para que elas venham a ser colocadas no mercado. Bom, se nós formos um pouco mais adiante, a gente vai ver, por exemplo, eu vou trazer a vista dos senhores, logicamente, onde eu moro. Eu moro numa cidadezinha muito pequenininha, chamada Boca Raton, aqui na Flórida, que fica no condado de Palm Beach. Este é o dado de hoje, o dado que a gente recolheu hoje no informativo do setor de real estate. As vendas de agora, se eu for comparar do ano 19 e do ano 20, os senhores veem que nós tivemos um aumento da venda no condado de 11,4. Os números que eu dava aos senhores anteriormente são os números nacionais. Se os senhores prestarem atenção nos preços de venda, entre o ano passado, no mês de maio, e este ano, no mês de maio, nós tivemos um aumento real do valor das casas da ordem de 21%. Isso quer dizer que as casas estão se valorizando, porque, na verdade, o americano em si, ele não foi penalizado individualmente na crise. Nós temos segmentos penalizados, no setor de turismo, nós temos particularmente na área da aviação e assim sucessivamente. Mas, como toda crise, ela é um processo seletivo, ela vai trazer novas oportunidades e vai trazer também maiores facilidades para alguns segmentos e alguns deles provavelmente encontrarão uma certa dificuldade de voltar ao trabalho. Nós tínhamos, antes da pandemia, uma situação extremamente confortável no país, nós estávamos com 3,5% de nível de desemprego. Como mostrei anteriormente, eles já chegaram a 25%, agora já estão em 11%, mas eu não creio que até o final do ano a gente consiga voltar aos 3,5%. Até nem acredito que o ano que vem a gente chegue aos 3,5%. Provavelmente devemos chegar a alguma coisa em torno de 6%, que era o índice de desemprego quando do presidente anterior. Mas, de alguma maneira, isso vai representar uma grande melhoria na situação dos cidadãos aqui, porque eles, mesmo sem emprego, eles estão capitalizados. Cada cidadão que está em casa, ele está recebendo $600 por semana, ou seja, são 2.400 por mês, um pouquinho mais que isso, e desta forma
ele está, de alguma forma, capitalizado em condições de poder ganhar mais desenvolvendo a sua atividade, certo? Bom, quero mostrar para os senhores também mais um gráfico aqui interessante. Aqui nós temos um mapa da onde há uma certa falta de casas nos Estados Unidos. Isso é uma coisa muito importante para aqueles que forem, de alguma maneira, vir para cá. Porque, por um lado, em cima, os senhores vão ver qual é a quantidade de casas vendidas. Houve um aumento geral no país, no mês de junho, 1,3%. Assim como o preço de venda aumentou nesse último mês, alguma coisa em torno de 3%, o que é bem significativo dentro do país. Se vocês olharem o mapa seguinte, vocês vão ver o quê? As localizações em que existe carência de residências. Cada um a gente tem que analisar o aspecto histórico em que isso importa, né? Se vocês olharem os pontos vermelhos, que são onde há realmente uma falta terrível de casas, os senhores verão que na costa oeste tem a Califórnia, que há uma carência de casas muito grande, há pessoas dormindo na rua, há pessoas que foram obrigadas a dormir em combis, porque o custo das casas lá é muito alto, mesmo que as pessoas ganhem mais. Nós temos visto vídeos de professores, etc., indo morar numa Kombi, na rua mesmo, em função do excesso de impostos do Estado. Mas, por outro lado, se você entrar na costa oeste, o que nós vamos ter? Nós vamos ver uma área, como a Flórida, né, em que ela está realmente carente de residência. Na semana passada, nós colocamos um slide em que nós temos dito aos senhores que a Flórida tem, hoje em dia, 20 milhões e pouco de habitantes, e nós estamos com uma perspectiva de que nós estaremos com 26 milhões de habitantes muito proximamente. Então, esta área da Flórida que eu destaco aí, que é o condado de West Palm Beach e Fort Lauderdale, é um dos lugares que mais nós temos carência de residências aqui no estado, o que representa que estas pessoas precisarão comprar a casa a curto prazo, certo? Bom, isto, de alguma forma, dá uma ênfase aos senhores de que os senhores têm duas oportunidades, ou, na verdade, três. Quem já tem imóvel aqui e quer capitalizar sua empresa no Brasil, aproveitando que eles foram comprados, de alguma forma, a $1 mais baixo, e hoje nós temos $1 a 5, eles provavelmente poderão capitalizar muito a sua empresa, fazendo de duas uma, ou vendendo a casa, levando o recurso para o Brasil, ou refinanciando a casa e também levando esse dinheiro para o Brasil, mostrando que houve uma decisão correta em, de alguma forma, fazer um investimento em dólar, através no setor de real estate, e, quando necessário, ele pode se desfazer, ele pode refinanciar. Aqueles que têm um nível de capitalização suficiente para fazer investimentos, sem dúvida nenhuma, a parte imobiliária é significativa. Bom, voltamos ao setor imobiliário daqui a pouco. Vamos agora entrar na área financeira. O mercado financeiro americano, eu pedi ao nosso principal analista que fizesse uma pequena apresentação sobre isso. O Charles é uma pessoa que é americano, mas ele fala o português fluentemente, e ele vai se apresentar e nós vamos comentar ao final. Meu nome é Charles Marques, eu sou consultor financeiro da LPL. A LPL é uma das maiores empresas de operações financeiras dos Estados Unidos, que movimenta cerca de $1 trilhão anualmente. E foi solicitado a preparar os dados mais recentes do mercado financeiro americano e suas perspectivas, para apoiar as apresentações de conteúdo que o evento Imersão na Economia Americana, organizado pela FACESP e com apoio da Invesp, e conteúdo provido pela Oxford, que estará apresentando nesta quinta-feira sob o título Mercado Imobiliário / Investimentos Financeiros nos Estados Unidos. Bom, eu pedi ao Charles para fazer essa pequena apresentação porque, evidentemente, o mercado aqui é extremamente complexo. Eu elenquei alguns tipos de investimento que nós temos aqui e os senhores vão ver que isso é uma coisa brutal. Só em fundos de investimento, que é o
um dos itens que nós colocamos aqui na tela, nós temos mais de 8.000. Ou seja, há fundo de investimento para todo o gosto. Isso vai variar muito em função do interesse que os senhores têm, em função de prazo, de tempo de maturação, de expectativa de ganhos e assim sucessivamente, certo? É vital que a gente possa fazer uma análise do que a pessoa vai poder falar para poder fazer alguma coisa adequada daquilo que ele pretende fazer. Dentro desses fundos de investimentos, como falei aos senhores, tem quase 8.000 diferentes tipos de fundos. Eles estão divididos em 11 segmentos básicos: energia, material, setor industrial, a parte do consumidor, consumo e assim sucessivamente. O que mostra que vocês, quando vão fazer um investimento, vocês vão poder fazê-lo na área que os senhores tiverem interesse, naqueles que a sua análise econômica individual puder dizer aos senhores que realmente é este segmento que vai dar aos senhores a melhor perspectiva de resultado. Eu trouxe 2 gráficos para o senhor analisar em termos do investimento financeiro nos Estados Unidos. O primeiro é o Dow Jones Industrial, onde os senhores vão ver, em resumo, o seguinte: se os senhores analisarem o mercado desde 2016, particularmente em 2017, já no novo governo, 2018, em que o mercado teve uma subida muito forte, chegando a números extraordinários, mesmo quando da queda, em função da pandemia, que foi uma queda horrorosa a nível da Bolsa, a recuperação mais rápida ocorrida no mercado americano foi justamente agora. Nunca antes na história desse país, sem querer plagiar o nosso antigo presidente, houve uma recuperação tão rápida em nenhuma das crises, nem na crise de 30, nem na crise de 2008 e outras tantas que nós tivemos, o mercado de capital reagiu tão rápido. E, lembrando novamente o que nós dissemos anteriormente, a economia é racional, ou seja, nós analisamos o país a partir da economia. Eu, como economista, me prezo por isso. Mas o mercado, ele é emocional. Se a gente puder comparar, na nossa casa, nós homens, em geral, somos mais racionais e as mulheres mais emocionais. E quase sempre, ou no mais das vezes, elas estão mais certas do que nós, porque elas já antecipam o futuro, elas sabem a expectativa, as possibilidades, aquilo que vai acontecer. Então, quando nós estamos falando de economia, nós economistas, assim, com mais prudência e dentro do nosso ceticismo natural, o mercado não raciocina assim. Por isso é que nós vemos companhias, às vezes até sem operar, já com as suas ações reagindo, e se crê, inclusive, que antes do final do ano, os índices das bolsas de valores aqui nos Estados Unidos devem retornar àqueles índices ainda pré-pandemia. Mesmo que, como economista, eu digo que os números particulares não atingirão esse número, esses índices anteriores, porque nós teremos o quê? Uma série de empresas ainda sem poderem reagir, algumas pessoas ainda, eu acho que pelo menos o dobro do que nós tínhamos empregados no ano passado ou no começo desse ano estarão ainda sem trabalho, mas a crise é isso mesmo, ela traz sempre oportunidade. Se nós analisarmos em termos agora como economista, o que está acontecendo? Há um fluxo de novos capitais que estavam fora do país, que estavam produzindo principalmente na China, e que vão gradualmente retornando para a sua produção dentro do cenário americano, e eu quero crer que é o que nós desejamos que aconteça no Brasil. As empresas, como colocou aquele flyer do Farid aí, voltando as empresas italianas a saírem da China e irem para o Brasil, as da Argentina estão indo para o Brasil, as empresas americanas estão indo para o Brasil e assim sucessivamente. Aí vale a dinâmica do governo brasileiro como um todo, particularmente eu vejo que o governo de São Paulo está ativando muito nesse sentido de atrair capitais chineses para aí. E eu digo aos senhores, além das empresas americanas, italianas, argentinas, as próprias empresas chinesas, que têm interesse em entrar no mercado americano, elas também estarão se instalando aí nos Estados Unidos. Bom, a última parte que eu queria colocar com os senhores é o seguinte.
que a gente ganha dinheiro no mercado americano? É quando a gente faz uma operação estruturada, quando a gente trata de combinar uma ou mais operações. Aquilo que no Brasil é uma certa dificuldade, porque, em geral, nós temos um terror de empréstimos, de operações financeiras, porque, de alguma forma, a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande de entender o que vai acontecer. No caso dos Estados Unidos, é o país que vive da alavancagem. Naquele painel que eu mostrei aos senhores, os senhores vão ver que o total da dívida dos cidadãos é enorme, mesmo que o patrimônio líquido deles seja positivo. O que é que eu quero dizer aos senhores em termos de operações estruturadas, que não tem nada a ver com aquela construtora que chamava de operação estruturada a maneira pela qual ela financiava uma parte do quadro político brasileiro, certo? Bom, a operação estruturada, eu vou dar um exemplo real para os senhores terem visto como é que isso funciona. Hoje em dia, com o apoio de uma corretora do tamanho da LPL, com quem nós trabalhamos, mas não é um segredo, quando vocês aplicarem num CD, no dia de hoje, vocês vão ganhar 7% ao ano, que, comparativamente ao Brasil no ano passado, retrasado, seria pouco. Quando a gente pagava 9 aí, aqui nos Estados Unidos, aí talvez pagasse 12 ou 13. Mas hoje, com esta crise, se você consegue uma aplicação a 7% ao ano de um CD de um banco de primeira linha, já é um investimento significativo. Se os senhores pegarem a valorização imobiliária dos últimos anos, média que variou entre 3% e 4%, nós já vamos ter um valor significativamente interessante. Bom, então eu fiz 2 simulações aqui para mostrar aos senhores como é que funciona essa tal da operação estruturada, volto a dizer, nada a ver com construtora. Se os senhores pegarem esse dinheiro, digamos $1 milhão para fazer uma conta redonda, com o CD de um banco de primeira linha, os senhores conseguem levantar 900 mil emprestado a alguma coisa em torno de 2,7, alguma coisa por aí, num banco regular. E se os senhores aplicarem esse dinheiro em qualquer alternativa de mercado, o que os senhores vão ter? Se os senhores aplicarem em imóvel, considerando que que é um fato normal, com 900 mil de valor cash, os senhores podem comprar mais ou menos 2 milhões e 700 mil em imóveis, porque o resto o senhor vai fazer um financiamento através da hipoteca, ou o que eles chamam de mortgage, certo? Bom, com isso, os senhores vão ter uma operação interessante. Quem vai pagar, logicamente, o mortgage é o inquilino. Quem vai pagar os juros do empréstimo é o governo, porque ele vai descontar esses juros da declaração de imposto de renda. E, desta maneira, se os senhores somarem ao final, os senhores vão ter, após 10 anos, o dobro do valor que os senhores aplicaram no imóvel. Se os senhores pegarem o quadro acima, que é o quadro financeiro, o que vai acontecer? Mais ou menos a mesma coisa. Vocês vão pegar a operação, vão aplicar no fundo de renda fixa, vão ter uma valorização significativa durante esse tempo. Com a aplicação da renda fixa, os senhores vão pagar o juros do empréstimo que os senhores terão no banco e, ao final do tempo, os senhores terão também o dobro do valor em dólar do que vocês investiram inicialmente. Isso é apenas uma simulação. Claro que a gente tem que levar em conta que, ao final dos 10 anos no setor imobiliário, se for feito investimento, vocês vão ter ainda um débito do mortgage, mas que será pago pelo inquilino, ou se os senhores tiverem uma aplicação na área financeira, vocês terão adicionalmente toda a valorização das bolsas de valores no decorrer desse tempo. Bom, desta maneira, eu quero encerrar essa apresentação muito rápida, muito curta, apenas para dizer aos senhores o seguinte: se os senhores querem fazer um patrimônio se valorizar em dólar, os Estados Unidos é a grande referência, né? Nós já tivemos exemplos históricos desde a Segunda Guerra Mundial, que a cada vez que nós temos uma crise, de alguma forma, o dinheiro vem para os Estados Unidos. Volto a dizer, o objetivo da nossa apresentação não é dizer aos senhores desinvistam no Brasil e invistam nos Estados Unidos. Nosso objetivo é leve em consideração que a diversificação, colocar um pouquinho dos ovos em cada canastra, os Estados Unidos é uma canastra relativamente segura e com uma moeda estável, é uma das opções que os senhores têm. Antes de eu terminar e me colocar à disposição de perguntas, eu quero insistir com os senhores que, por favor, não percam a próxima apresentação, que eu creio que a menina dos olhos, tanto do Farid como do Invest São Paulo,
que é a parte de exportação. Eu creio que nós vamos trazer muito boas novidades para os senhores, de segmentos e como chegar no mercado americano de uma maneira diferente daquela que normalmente nós conhecemos aí no Brasil. Pronto para perguntas? Quem tem as perguntas? Vamos lá, temos bastante perguntas aí. Bom, vou tentar coordenar daqui para poder tentar resumir algumas perguntas e algumas delas sempre reafirmando que qualquer pergunta que não dê tempo de ser feito durante essa apresentação, nós estaremos, de qualquer maneira, mandando as respostas diretamente, se for uma pergunta objetiva, ou principalmente através do Farid, aí da Federação das Associações Comerciais. Bom, uma das perguntas que eu vejo aqui, que é bem interessante, como é que eu faço para mandar o dinheiro para os Estados Unidos? Aí é um problema do banco. Efetivamente, as instituições financeiras brasileiras estão mais do que aptas para fazer e dar resposta aos senhores de como o valor pode ser investido. A parte da transação, os senhores têm que ver aqui. O como fazê-lo, evidentemente, nós vamos ver a partir daqui, cada um dos senhores, com os assessores que os senhores quiserem trazer para assessorá-los nisso, e assim sucessivamente. Há uma outra pergunta interessante. Bom, como eu consigo 10 milhões de reais dos investidores? Ora, cada caso é um caso. Como é que o senhor faz para ter a sua captação de recursos aqui nos Estados Unidos para o seu empreendimento? É justamente a matéria do último seminário, né, Farid? Que falará sobre como conseguir recursos nos Estados Unidos para estabelecimento do seu negócio aqui. Vai ser um seminário muito rico, já confirmou uma participação do diretor-geral da Enterprise Florida, que é aquela que coordena o apoio às empresas internacionais que vêm para os Estados Unidos. Provavelmente nós teremos aqui toda uma orientação de Small Business Administration. Eu estimulo os senhores a não perderem essa última apresentação, que ela vai ser interessante. Tem uma pergunta aqui interessante. Como é possível investir no mercado imobiliário norte-americano mesmo com pouco recurso? Ora, eu não recomendo, quer dizer, às pessoas que investam no mercado imobiliário, que de alguma maneira ele tem uma estabilidade, se a pessoa só tem esses recursos. Mas se ele quer pegar uma parte desses recursos para poder fazer o investimento, a partir de $100 e poucos mil, o senhor já pode fazer um investimento estruturado, fazendo uma operação financeira, buscando recursos e comprando uma casa, como nós colocamos no exemplo, da ordem de $300 mil. Então, não é logicamente para um pequeno investidor de menos de $100 e poucos mil, mas a partir de 140, 130 mil dólares, o senhor vai conseguir fazer o investimento aqui sem problema nenhum. Bom, vamos ver que outras perguntas temos aqui. A valorização do imóvel. Isso é um item interessante. Logicamente, ninguém tem uma segurança daquilo que vai acontecer daqui a 10 anos. O que nós temos visto é que, historicamente, sempre a valorização média foi da ordem de 3%. Nós tivemos um mercado pujante nesses últimos anos, praticamente 4 anos, que a valorização passou de 4%. Mas, considerando, para efeito daquele gráficozinho que a gente mostrou apenas aqui de exemplo, uma valorização de 2%, o senhor vai chegar a esse resultado. Qual é o valor da alocação que os senhores vão conseguir na casa? Depende da localização. E aí, muito importante destacar para os senhores o seguinte, quando a pessoa vai fazer o investimento, ele tem que saber o destino dele. Se eu quero fazer um investimento para poder ter uma casa, onde eu vou passar o verão com a minha família, e quero que o inquilino pague a diferença do mortgage que eu deveria pagar, do empréstimo hipotecário, evidentemente é um tipo de investimento. Normalmente em locais que não têm uma grande valorização, porque há uma certa oferta, até exagerada em certos pontos. Porém, se esse empreendimento for feito com sentido único de valorização, vocês vão procurar um local em que tenham boas escolas, porque a casa aqui, independentemente do valor dela,
ela varia muito em função da proximidade de uma boa escola. Os pais preferem pagar mais na casa e os filhos darem de graça numa ótima escola pública do que para um lugar mais barato, em que, pela proximidade, ou ele terá que pagar uma escola privada, ou, de repente, o filho vai estudar com uma qualidade menor. A ideia sempre é que a pessoa pergunte à sua família. O investimento é um caso familiar, né? Para saber se a família quer mudar para cá depois, se não quer mudar, se o imóvel tem simplesmente a intenção da valorização, porque isso que vai determinar a quem os assessorar para fazer uma boa escolha. Bom, uma outra pergunta aqui. Como declarar imposto dos investimentos nos Estados Unidos? Aí vou pôr meu chapéu de advogado. Depende, né? Depende porque, por exemplo, se o senhor faz um investimento financeiro e os senhores pedem, antes de fazer esse investimento financeiro, para ter o que a gente chama aqui nos Estados Unidos IT number, que é o número de identificação de um contribuinte fiscal, mesmo que não more aqui, este investimento não precisa ser reportado ao Brasil, porque é feito um investimento como residente nos Estados Unidos. Se os senhores abrem uma conta, considerada chamada W8, que é a de estrangeiro, todo o valor que os senhores tiverem de recursos oriundos dessa aplicação, os senhores têm que oferecer a tributação ao Brasil, certo? Outra pergunta aqui. Bom, tem várias outras pessoas pedindo até uma resposta individual. Tudo bem, a gente pode dar com todo prazer a resposta depois. Bom, a parte de energia e matriz solar é um grande negócio em qualquer país, particularmente num estado como a Flórida, que é chamado Sunshine State, né, onde a presença do sol acontece todos os dias. Não é tão bom como lá no condomínio do Farid, né, no litoral, mas cada um fica aí diferente aqui cada pessoa pode escolher. Mas a Flórida é um grande local para vocês fazerem investimentos e desenvolvimento de projetos com energia solar, porque é um estado que tem muita energia. Tal. A limitação que eu antecipo aos senhores é o seguinte: em alguns estados americanos é autorizado que você venda de volta para a instituição fornecedora da energia o excesso que você tem na sua casa. Na Flórida, houve uma legislação passada nas eleições passadas em que ele permite você ter toda essa parte de energia solar na sua casa, mas você não tem o direito de retorná-la para vendê-la ao setor público. Enfim, mas é um setor muito bom, inclusive que conta com o setor público financiando as instalações na casa, com prazo de 7 anos, de tal maneira que seja pago, na verdade, o investimento com a economia que você faz da energia que você deixa de gastar. Bom, segundo a administração do evento aí, doutor Farid, a doutora Elizabeth, eu devo encerrar exatamente às 5 horas, em respeito ao tempo dos senhores aí. Temos aqui mais umas 30 e poucas perguntas que eu vou respondê-las por escrito, enviar ao Farid aí para os senhores receberem. E se os senhores tiverem mais alguma pergunta, por favor, coloquem ainda no painel e os senhores terão a resposta. Devolvo a palavra para a doutora Elizabeth e doutor Farid. Apareceu! Agora sim! Enfim, sai do computador, entra no computador e entra no... Mas tudo bem. Bom, agora é só agradecimento mesmo pela pessoa do senhor Carlos, do Grupo Oxford, pela oportunidade de nos trazer esses conteúdos. Relembrando que nós temos ainda mais 3 quinta-feiras, com conteúdos muito importantes para você, empreendedor, que pensa e visa esse mercado, esteja atento. Vamos continuar mandando os convites por e-mail para vocês relembrarem. Agradecer a FACESP na pessoa do senhor Farid. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela parceria.
São parcerias essas que fazem a diferença no nosso mundo, são parcerias essas sérias, que fazem realmente a diferença para o empreendedor, não só em São Paulo, mas no mundo, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, obrigada novamente pelo assunto, e passo a palavra para o senhor Farid fazer as últimas considerações e encerrar esse nosso evento de hoje. Obrigada. Bom, muito obrigado, Carlos, muito obrigado, Elizabeth. Agradecemos de coração o trabalho que vocês estão realizando conosco. Com você também, a Andréa, com você também, a Sabrina, que tem nos apoiado muito. Mas eu só queria fazer mais um lembrete, não esquecer que a FACESP, com a Oxford e com apoio da Invest São Paulo e da Secretaria de Relações Internacionais, está criando a Feira Virtual de Exportação. É um assunto que em breve nós estaremos levando a todos, principalmente aos nossos queridos associados do interior de São Paulo. Eu sou caipira como vocês, que são do nosso querido interior. Nasci na Grande Pirajuí, uma cidade pujante demais, e eu quero levar ao meu querido interior essa oportunidade de exportar para os Estados Unidos, para países árabes, para países europeus, para a China, principalmente, que estão muito ávidos por negócios nossos. Então, eu quero agradecer. Se vocês me derem um segundo, só nominar algumas pessoas que eu precisaria dizer muito obrigado. Carlos Barbieri, Wilson Mello, presidente da Invest São Paulo, que sem ele não teríamos conseguido fazer esse evento. O ministro Torquato Jardim, o secretário Júlio Serson, o Luiz Carlos Ferreira de Oliveira, assessor especial de Comércio Exterior da FACESP, Roberto Matheus Ordini, vice-presidente, o nosso querido Alfredo Cottai, presidente da FACESP, Roberto Ticular, vice-presidente da associação, o Jorge Pinheiro, que é o presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. E esse evento está sendo levado às outras associações comerciais também fora de São Paulo. Andréa Mota e Elizabeth Carvalho, embaixador João Mendes Pereira, a equipe da Oxford, Ana, Yara, Silvia, o Kleber Lazo, da assessoria de imprensa da FACESP, a minha equipe dentro da FACESP, que tem dado todo o apoio para a realização desses eventos, e a presidência das nossas regiões administrativas dentro da FACESP, as associações comerciais do interior, os associados e vocês, queridos amigos, queridos empresários que estão nos apoiando nesse evento. Hoje, mais uma vez, tivemos sucesso e esperamos que os próximos. Agora, não deixe, como disse o Carlos Barbieri, não deixe de participar na próxima semana, que é aquele assunto pujante. Eu, como mascate do comércio exterior, queremos levar para vocês um pouco da nossa experiência com relação a mascatear, mas fora do Brasil. Isso meu pai fazia aqui e nós queremos fazer fora. Muito obrigado a todos vocês. Deus os acompanhe. Agradeço de coração o apoio de todos. Obrigado e abração. Obrigado, Farid. Obrigado, Elizabeth. Nossa, foi muito bom estar com vocês. Nos vemos na quinta, então. Se Deus quiser. Nos vemos na quinta. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.